essa é a disciplina Concorrência e Tempo Real. Eu sou o professor Carlos Montes. Essa disciplina é dada no âmbito do programa de pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC e eu vou falar nesse vídeo sobre o problema do efeito dominó no escalonamento EDF. No vídeo anterior, eu peguei um exemplo com 3 tarefas usando o escalonamento Deadline Monotonic e foi mostrado que esse conjunto de tarefas não era escalonável. Então, como é que o EDF resolve esse problema? Ele verifica que no instante 3, o deadline absoluto da tarefa C é mais apertado e aumenta dinamicamente a prioridade da tarefa C para ela continuar executando. Não somente a tarefa C tem seu deadline atendido, mas todas as outras do conjunto. A gente aqui não está mostrando, mas no vídeo anterior a gente mostra que nesse conjunto de tarefas todas têm seus deadlines atendidos. Dada essa situação que nenhuma política de prioridade estática consegue escalonar esse conjunto, mas uma de prioridade dinâmica, como o EDF, consegue, uma pergunta que fica é: por que a gente vai usar um rate monotonic, um deadline monotonic, uma política de prioridade estática, se a política por prioridade dinâmica consegue escalonar esse conjunto de tarefas? A resposta por trás disso é que muita gente considera que as políticas por prioridade estática são mais previsíveis do que as por prioridade dinâmica. Para explicar isso, eu vou falar do problema do overrun e worst case execution time. Quando nós olhamos um conjunto de tarefas e afirmamos que a tarefa A tem um tempo de computação 1, B tem um tempo de computação 1 e C tem um tempo de computação 2, esse tempo de computação, que muitas vezes é chamado também de capacidade, normalmente é o worst case execution time. É o pior caso de tempo de execução. E existem muitos especialistas que trabalham nesse assunto usando técnicas para se determinar exatamente qual é esse pior caso de tempo de execução. Mas vamos imaginar que haja uma sobre-execução, um overrun. Um overrun é quando uma tarefa executa mais do que foi previsto. Isso nunca deve acontecer com sistemas com deadline hard. Porque nós já vimos nessa disciplina, em outro vídeo, que tarefas com deadline hard sempre têm que ter seus deadlines atendidos. Mas pode acontecer num sistema com deadline soft. Então, vamos olhar o EDF e o efeito dominó. Imagine que a tarefa A, que foi prevista para executar com tempo de computação 1, execute até esse instante 2.5. Então, ela teve um overrun. E o que ocorre? Essa tarefa ela perde seu deadline devido a esse overrun. O deadline dela é 2, ela termina em 2.5. Mas é muito pior do que isso. As tarefas subsequentes também irão perder seu deadline. A tarefa A vai terminar no instante 3.5 e o deadline absoluto dela era 3. E a tarefa seguinte, que é a tarefa C, vai terminar no instante 5.5 também perdendo seu deadline absoluto. Então existe aqui o chamado efeito dominó. Isso tem a ver com aquela ideia de uma peça de dominó que quando cai sai derrubando todas as peças subsequentes. O EDF e políticas de escalonamento por prioridade dinâmica são propensas a ter esse efeito. Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que quando alguns pesquisadores dizem que o EDF não tem a mesma previsibilidade do que políticas por prioridades estáticas, eles estão se referindo à previsibilidade na falha, porque o EDF, como vimos, é muito propenso a esse efeito dominó.